Salve, rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto. Inscreva-se no nosso canal, passe por aqui, deixe o seu comentário, sua participação, sua crítica, sua sugestão e se junte a nós pelo motociclismo e pelos motociclistas, pilotos, aqueles que trabalham com moto. Todos nós adoramos a motocicleta. Hoje a gente vai falar do sábado esportivo, né? Tivemos corridas, treinos decisivos de corridas, tanto na Itália, com o Mundial de Moto Velocidade, quanto na Espanha, com o Mundial de Superbike. Começando pela Itália, onde tivemos a classe principal, a MotoGP, classificando as duas Ducatis, uma independente e outra oficial, no Q1. Jack Miller e Andrea Dovizioso se juntaram aos pilotos da Yamaha, aos pilotos que já estavam no Q2, e no final foi um duelo entre o Pecco Bagnaia da Ducati e o Maverick Viñales pela pole position desse domingo. No final, o Viñales começou meio mal, o Bagnaia apresentou armas com 1:31.3 aos 5 minutos de sessão, o Bagnaia revidou com 1:31.1 aos 10 minutos, depois baixou para 1:31.077, isso tudo recorde da pista. Os 6 primeiros rodaram abaixo do recorde de semana passada. Por quê? Porque teve treino lá na terça-feira. E na volta final, o Bagnaia conseguiu uma volta espetacular, 1:30.973, mas ele excedeu os limites da pista na curva 16, a última do circuito. Com isso, foi rebaixado, esse tempo foi cancelado e a pole, segunda consecutiva, ficou com o Maverick Viñales da Yamaha, o Jack Miller ao lado dele, vindo da repescagem, e o Fábio Quartararo, que é sempre veloz nos treinos, aliás, o Viñales idem, ficou com a terceira posição. Na quarta posição, Pol Espargaró com a KTM, o Bagnaia no meio dessa segunda fila e o Brad Binder, o novato, fechando essa segunda fila. O Valentino Rossi tentou, mas não conseguiu ir para as duas primeiras filas do grid, está na terceira fila ao lado do Franco Morbidelli e do Danilo Petrucci. Pior fez o Andrea Dovizioso, né, que está na quarta fila, ele, o Mir e o Nakagami. Iker Lecuona abre a quinta fila, esses já foram os que não passaram do Q1, o Lecuona, Zarco e Oliveira, depois Alex Espargaró, Alex Marques e Alex Rins, Bradley Smith e Tito Rabat fechando o grid, uma vez que o Stefan Bradl não vai correr. A expectativa é que o Viñales consiga traduzir em resultado a velocidade que a gente sabe que ele tem, né? É a terceira vez que ele larga na pole position. Na primeira, na Áustria, ele terminou em 10º, na segunda foi domingo passado, ele terminou em 6º, dessa vez ele precisa vencer, né? A Yamaha oficial ainda não venceu, e as duas vitórias que existem da Yamaha são do Fábio Quartararo e uma do Franco Morbidelli, total 3 vitórias, todas de equipes independentes, todas da Petronas. Vamos ver se essa coisa muda a partir de amanhã. Na Moto 2, mais uma vez, Luca Marini andando muito forte, ele fez a primeira pole dele no ano, quarta na carreira, está muito animado, e na segunda colocação ficou o Marco Bezzecchi, o Xavi Vierge, apesar de um tombo no final, foi para a primeira fila, coisa que não acontecia com ele há algum tempo. O Sam Lowe's não vai largar do pit, mas abre a segunda fila, ao lado do vice-líder Enea Bastianini e o Aron Canet, fechando essa fila 2. Cresce o movimento para ver o Marini na equipe A20 no ano que vem. Depende da situação do Tito Rabat, que mais uma vez foi o último, né? Se o Rabat se retirar, abre uma vaga ao lado do Enea Bastianini na A20, e claro, isso pode ajudar bastante o Luca Marini, que, diga-se de passagem, tem feito por merecer. Na classe menor, a Moto 3, pole da KTM, com o Raul Fernandes, que também foi ao chão, muitos tombos hoje. O Fernandes ficou à frente do Tony Arbolino da Honda, o Arbolino vindo da repescagem do Q1, e fechando a primeira fila, o Andrea Minho, com o líder do campeonato, Albert Arenas, abrindo a segunda fila, e o vice-líder, Ai Ogura, na 12ª colocação. Um resultado não muito bom para o Ogura, mas na Moto 3 você pode compensar isso com que a corrida é sempre violenta e imprevisível. Mais difícil ficou a posição do John McPhee, terceiro no campeonato, que vai largar na 20ª posição. E fora da prova, infelizmente, Tatsuki Suzuki, quarto no campeonato, vencedor dessa prova no ano passado. Infelizmente, o Suzuki levou um tombo hoje, teve uma fratura de pulso no pulso esquerdo e está fora da corrida. Espero que ele volte para a próxima, né? A próxima será já no fim de semana seguinte, lá na Catalunha, onde está correndo a Superbike esse fim de semana. E só para terminar, a primeira corrida
da Moto E acabou agora há pouco e não foi boa para nós brasileiros, apesar do Eric ter ido muito bem na véspera, liderando os 2 treinos. Ele acabou na E-Pole ficando na 4ª colocação, partiu, não largou muito bem e no afã de recuperar posições, tentou uma ultrapassagem na curva 4 na segunda volta sobre o Xavier Simeon, o belga, perdeu a frente, freou muito dentro da curva e acabou caindo e levando com ele o seu rival. Então isso o deixou fora da zona de pontos novamente. A corrida foi um grupo à parte, 3 pilotos brigando pela vitória, o Matteo Ferrari, atual campeão, o Jorge Torres, o novato, e o líder do campeonato, Dominique Aegerter, outro novato. O Aegerter fez uma corrida calculada, muito boa, esperou para atacar, ganhou a posição do Torres e na volta final ganhou a posição do Ferrari. O Ferrari também tentando recuperar a posição, excedeu os limites da pista nessa maldita curva 16 e teve que ceder uma posição para o Torres, portanto terminou na 3ª colocação. O Aegerter com 4 pódios, 2 de vitórias em 4 corridas, ele é o líder em conteste desse campeonato. É impressionante a capacidade de adaptação do piloto da Suíça. O Eric está na 6ª posição, a 48 pontos do líder, com 75 pela frente, ou seja, uma perspectiva bem difícil em relação ao campeonato, mas o Eric não pode se abater por causa disso. Ele tem que seguir em frente e buscar os pontos a cada prova. Faltam 3, amanhã é a próxima. Força para você, Eric Granado. Fala galera, Eric Granado aqui de novo, diretamente de Misano. Hoje tivemos a Superpole e a primeira corrida. E na Superpole eu fui até que bem, consegui a 4ª colocação, bem melhor que a semana passada, que eu fui penalizado, larguei de último. E na corrida fiz uma largada razoável, perdi 2 posições, vim ultrapassando os pilotos, estava já ultrapassando o 4º colocado para poder ir para frente e aí brigar pela vitória. Infelizmente acabei caindo, no finalzinho da ultrapassagem acabou fechando a frente e eu caí. Infelizmente acabou a prova para mim ali. Mas por outro lado eu tô feliz porque eu estava rápido, estava competitivo, ia brigar pela vitória, então isso significa que a gente está pelo bom caminho. Agora concentrar para amanhã, tem mais uma oportunidade. Infelizmente no final de semana mudou a regra, o grid de largada da segunda corrida é o resultado da primeira, então vou largar lá atrás, acho que 14º, mas tudo é possível, não vou desistir, vou tentar de novo amanhã. Esse ano as coisas estão um pouquinho difíceis pra gente, mas a gente vai conseguir chegar lá. Então acompanhe amanhã, 5 horas da manhã, segunda corrida da Moto E, torçam muito por mim e vamos pra cima, tá bom? Grande abraço, tamo junto, valeu! E ali perto, na Catalunha, tivemos também as primeiras corridas do Mundial de Superbike, da etapa inédita da Catalunha. Na categoria principal, mais uma vez, o pentacampeão Jonathan Rea abriu e foi embora, venceu a prova à frente das Ducatis oficiais do Scott Redding e também do Chas Davis. Os britânicos dominaram o pódio com marcas diferentes. Na classe intermediária, Super Sport 600, também tivemos uma bateria hoje e caiu um temporal danado lá e a corrida teve que ser interrompida e a vitória ficou de maneira inédita com o Andy Verdoya, né, um francês de 17 anos, piloto da Yamaha, e o bicho-papão dessa temporada, o Andrea Locatelli, acabou fora do pódio, mas segue impávido no comando do campeonato, com 94 pontos de vantagem sobre o francês Jules Cluzel, que também não foi ao pódio hoje, mas tem nova chance amanhã. Na Super Sport 300, os brasileiros começaram bem, o Tom Kawakami chegou a andar na 5ª posição, mas depois recuou, a pista estava muito escorregadia depois do temporal, e ele acabou na 15ª posição. O Macon, que estava mais atrás, conseguiu avançar no final da corrida, foi 11º, e o Philippe Macan ficou na 16ª colocação, a uma posição da zona de pontos. Foi uma boa corrida do Macan, consideradas as circunstâncias, o estado da pista e tudo mais. A vitória foi do britânico Tom Boot Amos, a primeira vitória do Amos, e que vinha da Moto 3, andou na Moto 3 no ano passado, não conseguiu se estabelecer por lá e agora vence pela primeira vez uma corrida de grande prêmio. Parabéns para ele. Amanhã temos mais 2 corridas da Superbike, a Superpole Race, aquela corrida menor, e mais 2 corridas tanto na Super Sport 600 quanto na 300. Sorte para os brasileiros na Espanha com o trio Macan
e Cavacames, e sorte para o Eric Granado, muita sorte para o Eric Granado na corrida da Moto E de amanhã. Depois das corridas todas dos dois campeonatos, ou logo após o final da prova da MotoGP, vamos fazer aquela conversa ao vivo, resenhando o que aconteceu de melhor dentro e fora da pista nessa etapa dupla do Mundial de Moto Velocidade e Mundial de Superbike. Espero vocês amanhã ao vivo aqui no canal FM Mundo Moto. Não deixe de se inscrever, de nos visitar e de participar, ok? Aquele abraço, acelera Brasil!